Quem tem gordura no fígado pode comer fruta? Nesse vídeo eu vou te falar as 10 melhores e também as 5 piores frutas, aquelas que você deve evitar se você tem gordura no fígado ou esteatose hepática. Nós estamos comemorando 300 mil inscritos, então se você ainda não é inscrito, você ainda não faz parte do nosso time, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 10 mil likes, é um conteúdo muito importante, são aproximadamente 30% da população, não só aqui no Brasil, mas também em outros países que tem gordura no fígado. Então é muito importante você curtir para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, também espalhar essa informação para mais pessoas. Vamos considerar aqui porções de frutas de 120 gramas. Ué, por que tem que ter uma porção? Porque não tem como comparar um morango com um mamão, por exemplo. É muito diferente. Então aqui eu considerei todas as frutas com o mesmo peso. E é importante que você tenha em mente duas variáveis. Primeiro, o índice glicêmico, que é quanto aquele carboidrato vai elevar o açúcar no seu sangue. Quanto maior o índice glicêmico, pior. Quanto menor, melhor para a gordura no fígado. Por quê? Porque quanto maior o índice glicêmico, mais vai elevar o seu açúcar no sangue e vai fazer um pico maior de insulina, vai piorar esse processo. Nós já sabemos que a gordura no fígado tem relação com a resistência à insulina, com obesidade e também, se você melhorar esse mecanismo, você acaba protegendo o seu fígado, melhorando esse processo de gordura no fígado. E é muito importante também a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? Quanto de açúcar que tem em cada porção. Porque não adianta você focar só no índice glicêmico e não focar na quantidade de carboidrato. Porque também vai fazer que você tenha um excesso de calorias, vai aumentar a sua carga calórica no dia, quantas calorias você ingere naquele período, vai aumentar a obesidade piora todo esse processo de resistência à insulina. Então é fundamental você considerar também a carga glicêmica. O que significa uma carga glicêmica baixa, moderada ou alta? Vou colocar aqui os valores para você se guiar. Então até 9, carga glicêmica baixa. De 10 a 19, moderada, maior ou igual a 20, carga glicêmica alta. Em relação ao índice glicêmico, seria um índice glicêmico baixo, ou seja, bom, até 55, tá bom? De 56 até 69, moderado, 70 para cima é considerado um índice glicêmico alto, aquelas frutas que você vai evitar ou vai moderar. E quais são as 10 melhores frutas para quem tem gordura no fígado? A número 10. Ameixa. A ameixa tem um índice glicêmico de 40 e uma carga glicêmica de 3. Tanto índice quanto carga reduzidos, o que vai te ajudar nesse processo metabólico, principalmente se você tiver esteatose hepática. Lembrando que tem que ser com casca. Tem muitos anti-inflamatórios e antioxidantes que te ajudam nesse processo. Número 9, goiaba. Goiaba tem um índice glicêmico de 23 e uma carga glicêmica de 3. Tem um índice glicêmico muito baixo, também te ajuda nesse processo, além de todas vitaminas. Muito se questiona em relação à frutose. Frutose não é prejudicial. O que é prejudicial é o excesso de frutose. É isso que acaba machucando e prejudicando o seu fígado, o excesso. Não em quantidades moderadas, por isso que eu estou levando em consideração essas duas variáveis. Também coloca para mim qual cidade que você fala, qual parte do mundo que você é e também se você tem ou não esteatose hepática, se você tem gordura no fígado e qual é o grau. Número 8, pera. Pera tem um índice glicêmico de 38 e uma carga glicêmica de 4. Lembrando, sempre com casca, porque dessa maneira você torna o índice glicêmico menor. A casca tem fibras e essas fibras reduzem a absorção do açúcar. Não faz aquele pico de açúcar no sangue depois que você come, porque a absorção vai ser mais lenta, o que é ótimo para quem tem esteatose hepática, é ótimo para o seu metabolismo, porque não faz o pico de insulina. Número 7, laranja. E aqui não estou falando do suco, não. O suco vai ter um índice glicêmico muito alto e uma carga glicêmica alta também. Eu estou falando da laranja com bagaço. O índice glicêmico de 40 e uma carga glicêmica de 5. Então você comer a laranja com bagaço é muito bom, porque além de ter as vitaminas, você ingere muitas fibras e diminui
a velocidade de absorção. Agora, sucos, não só suco de laranja, mas suco de maçã, suco de uva, suco de abacaxi, suco de manga, esses sucos são concentrados, têm uma carga glicêmica muito alta e vão te prejudicar, né? Vão fazer um pico de insulina, você vai ter um excesso de calorias também, tá bom? Então a fruta in natura com bagaço é a número 7. Aqui não é uma verdade absoluta todos esses números que eu estou passando aqui. Vai depender também de cada subtipo dessas frutas, né? Por exemplo, tem mais de um tipo de laranja, então eu estou considerando a média de todas. E outra coisa que pode variar, o índice glicêmico, quanto mais madura uma fruta estiver, maior vai ser o índice glicêmico. Então, aqui eu estou considerando num estágio médio, né? Se a fruta estiver mais verde, o índice glicêmico vai ser menor, né? E assim pode variar. Número 6, cereja, uma ótima opção, porque tem um índice glicêmico de 20 e uma carga glicêmica de 6. Você deve estar pensando assim, mas cereja é muito caro. Mas lembrando que aqui no canal eu falo para pessoas de todo mundo. Então, se você está me assistindo de Portugal, a cereja tem um valor bem mais acessível do que aqui no Brasil, que acaba sendo bem caro. Para você comer todo dia fica difícil. Mas se você morar nos Estados Unidos ou em Portugal, por exemplo, você consegue ter acesso a essa fruta por um valor mais acessível e ela é ótima para quem tem esteatose hepática, porque não vai aumentar muito os seus níveis de açúcar no sangue e também tem poucas calorias. 5, maçã. Maçã tem um índice glicêmico de 38 e uma carga glicêmica de 6. E a casca também tem pectina, que te ajuda em outras questões, como no perfil lipídico, da gordura no sangue. Então, maçã é uma ótima fruta. Número 4, açaí. Isso mesmo. Tem estudos científicos que relacionam, inclusive, o consumo de açaí com uma redução da inflamação no fígado, melhora da esteatohepatite, redução de marcadores inflamatórios, como TGO e TGP, outros lugares também, TGO e TGP, as enzimas do fígado são chamadas de AST e ALT. Então, o açaí pode melhorar esse processo e te ajudar. Tem um índice glicêmico de 53 e uma carga glicêmica de 8. E agora eu vou chamar a atenção, porque no outro vídeo de esteatose hepática, de gordura no fígado, eu já falei sobre o açaí e muitas pessoas não entenderam que era a fruta açaí, o fruto, na verdade. Não é aquele açaí que você come no shopping. Aquele vai ter adição de xarope de milho, às vezes xarope de banana, xarope de guaraná, vai ter adição de açúcar. Então o índice glicêmico dele, só para você comparar, é 86 e a carga glicêmica maior do que 30. Ou seja, péssimo para quem tem gordura no fígado. Então, estou me referindo ao fruto de açaí. E não aquele açaí que você coloca lá doce de leite, leite condensado, paçoquinha, confete. Esse aí é péssimo e você deve evitar. Aliás, não só péssimo, como um dos piores alimentos para quem tem gordura no fígado. Porque além de ter um índice glicêmico muito alto, 86, que vai induzir um pico de insulina e vai piorar esse processo, vai contribuir para aumentar a gordura no fígado, ainda tem uma carga glicêmica muito alta. Você vai ter mais ou menos em um copo de açaí com todos esses ingredientes, às vezes nem tantos assim como eu citei, vai ter mais do que 1000 calorias. Então esse você tem que evitar, tá bom? Não é porque o açaí é bom que você vai comer açaí com xarope de milho, por exemplo, que é péssimo para o seu fígado. Entramos nas 3 melhores. Morango. Morango tem um índice glicêmico de 40 e uma carga glicêmica de 3. Excelente para quem tem gordura no fígado, até porque tem muitos antioxidantes, anti-inflamatórios, que também te ajudam nesse processo. Claro, aqui eu estou falando por porção de 120 gramas. Número 2, maracujá. Maracujá tem um índice glicêmico de 27 e uma carga glicêmica de 5. Também excelente para esteatose hepática. Número 1, abacate. Tem um índice glicêmico de 10, isso mesmo, você não ouviu errado, 10 e uma carga glicêmica de 2. A cada porção de 120 gramas tem 2 carboidratos. Pouquíssima quantidade de açúcar, o que te ajuda nesse processo.
Além disso, também tem gorduras monoinsaturadas, que são gorduras boas. Qual é a questão do abacate? Porque tem muitas calorias. Apesar de ser saudável, né, por isso que você vai comer grandes quantidades de abacate, porque vai ter um excesso de calorias, é um alimento muito calórico. Isso vai fazer com que você aumente de peso, logo piore todo o processo de resistência à insulina e também a gordura no fígado. Então, uma porção de abacate, aquela porção que eu falei, 120 gramas, é benéfico sim para a sua saúde. E quais são as 5 piores frutas para quem tem gordura no fígado? Só vou te pedir, se esse vídeo estiver sendo útil para você, se você estiver aproveitando, não esqueça de curtir. Lembre da nossa meta de 10 mil likes. Dessa maneira, mais pessoas também têm acesso a essa informação. Número 5, banana. Ué, mas a banana é uma fruta proibida? Não, não é proibida. Se ela está nas frutas que você deve evitar, também eu vou colocar aqui como um asterisco para você ter mais atenção, uma atenção maior com essas frutas, com a banana, por exemplo, porque ela tem um índice glicêmico de 62 e uma carga glicêmica de 16. Então pega, volta um pouquinho o vídeo se você não lembra das que eu falei anteriormente e compara. Você vai ver que ela tem um índice glicêmico maior e uma carga glicêmica bem maior também. Ou seja, mais calorias e maior absorção, né? Vai elevar mais o seu açúcar no sangue. Então, se você come uma banana, passa a comer meia. Isso vai te ajudar a comer metade da fruta. Número 4, abacaxi. O abacaxi tem um índice glicêmico de 66 e uma carga glicêmica de 14. Também tem uma quantidade bem maior e um índice glicêmico maior do que as outras frutas. Lembrando que tem vários subtipos de abacaxi, aqui eu estou falando na média. Então, preste atenção na quantidade de abacaxi que você come. Número 3, manga. Manga tem um índice glicêmico de 57 e uma carga glicêmica de 16. Ah, mas doutor João, me falaram que manga era muito bom para quem tinha gordura no fígado. Teve um estudo científico sobre isso. Então, eu fui investigar. Muitas pessoas realmente falaram isso. Só que esse estudo científico não é com a fruta manga, é com o pó de manga. Isso só foi visto, esse benefício de melhora na gordura no fígado, na inflamação, só foi visto com o pó de manga e em animais, tá bom? Em humanos não tem esse benefício comprovado, tá? Então, pela carga glicêmica, por ser uma fruta mais calórica e também ter um índice glicêmico moderado, eu coloquei no ranking das frutas que você vai consumir com maior moderação. Número 4, e aqui eu vou chamar a atenção para frutas secas, como o damasco, por exemplo. Como é um grupo muito heterogêneo, eu não vou dizer números, né, porque o vídeo ficaria muito extenso, mas se for fruta seca, evite. Por quê? As frutas secas são desidratadas, são mais concentradas, então tem muitos açúcares num pequeno pedaço, né? A carga glicêmica é muito alta e se você tiver gordura no fígado, isso vai te prejudicar, você deve evitar. Número 1, uva. A uva tem um índice glicêmico de 60 e uma carga glicêmica de 12. Ah, mas tem antioxidantes? Tem sim, mas você deve moderar o consumo porque é uma fruta calórica e tem carboidratos, tem muitos açúcares. Isso vai fazer com que o seu açúcar no sangue aumente, por consequência aconteça aquele processo que eu expliquei de aumentar a insulina. Isso acaba sendo prejudicial para o fígado, mesmo que ela tenha aí algumas vitaminas e antioxidantes que são bem interessantes, você tem que moderar no consumo. Você quer saber quais são os melhores alimentos e os piores? Eu já fiz um vídeo sobre isso também, para gordura no fígado, e eu vou deixar aqui como sugestão para você assistir. Um abraço!